o que esperar de um possível governo Trump ou um possível governo da Kamala Harris? Tem alguma coisa dos dois ali que são muito diferentes em relação à ação da relação, né, dos Estados Unidos com Israel ou não? Se mantém igual nos dois governos? Eu acho que a diferença é muito maior quando você olha para a relação com o Irã do que para a relação com Israel. A relação com Israel, ela está baseada no que nos Estados Unidos é chamado de bipartidarismo. O presidente é muito importante, mas ele não consegue implementar decisões que não sejam apoiadas pelo Congresso. Então o presidente amanhã pode decidir tomar uma determinada atitude, mas o Congresso não aprova verbas para que aquilo seja feito. Então, o Congresso norte-americano, historicamente, ele é a favor de Israel na maior parte das situações, porque a população americana, quando olha para o que acontece na relação entre Israel e os seus inimigos, vê Israel como um modelo de democracia ocidental. Então, os valores da sociedade americana estão refletidos em Israel. Então, se você faz pesquisas de opinião pública ao longo de toda a história da relação entre Israel e os Estados Unidos, você tem uma consistência do apoio da opinião pública americana. E se a opinião pública americana vai nessa direção, os representantes têm que ir na mesma direção, senão eles não são reeleitos. Então eu ficaria muito mais preocupado com a relação dos Estados Unidos com o Irã, como aconteceu durante o governo Obama, do que em alguma mudança na relação dos Estados Unidos com Israel. Agora nós estamos vendo o ápice da campanha eleitoral. Obviamente, uma Kamala Harris tem que se preocupar com a posição dos eleitores árabes em Michigan, ela tem que se preocupar com a posição dos eleitores judeus na região de Nova York, mas basicamente isso é parte da campanha eleitoral. Uma vez que qualquer um deles for eleito, eles vão retomar trajetórias anteriores, e nós temos um histórico bastante claro de apoio consistente a Israel. Provavelmente a posição dos Estados Unidos frente ao Irã, se o Trump for eleito, vai retomar o que aconteceu na época em que o acordo nuclear foi desfeito. E lembrando que, assim, sem entrar na parte de fazer juízo de valor ideológico, é mais previsível a Kamala em relação a determinadas políticas do que o Trump. O Trump é mais imprevisível. Não os republicanos. O Trump especificamente é mais imprevisível. Ele pode falar muitas coisas e fazer coisas diferentes, de repente falar que vai voltar para um acordo com o Irã, de repente romper relações com algum país, se encontrar com o líder da Coreia do Norte, se encontrar com o líder da Síria. É muito imprevisível. Tanto para bem quanto para mal em relação ao quanto isso pode gerar de barulho para o mundo. Então, surpreendeu positivamente a questão dos acordos de Abraão, depois a proposta de paz, enfim, apesar de ser uma proposta desfavorável para os palestinos, ele fez uma proposta de paz que Israel aceitou, os palestinos não. Fez conferência de paz e tudo mais. Mas se encontrou com o Kim Jong-un da Coreia do Norte e foi depois de ter ameaçado ele, né? Mas, de novo, se o Congresso americano não embarca nas mesmas propostas, o presidente ele não pode financiar as propostas que ele faz. No fim das contas, o presidente americano ele até proporcionalmente é menos poderoso do que o presidente brasileiro. O presidente brasileiro tem mais poder de tomar decisões, às vezes, e usar dinheiro público para fazer determinadas questões do que o presidente americano. Por isso que as pessoas falam, mas e se a Kamala entrar? O que acontece com Israel? Ela não tem como agora falar, vou parar de mandar armas, ou parar de mandar dinheiro, porque é por lei, né? Sim. É um pouco diferente aqui, né? Às vezes o brasileiro tem dificuldade porque a gente está acostumado com um tipo de relação que é diferente do que acontece lá nos Estados Unidos.